o que é o Evangelho? Você já se perguntou o que realmente é o Evangelho? O que consiste essa boa notícia? Se você quer saber de modo mais claro e preciso pelas Escrituras, fica aí porque esse é o assunto que nós vamos tratar hoje, depois da vinheta. Então, o que é o Evangelho? Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos colocar aqui é o que não é o Evangelho. Eu sempre gosto de fazer essa divisão porque eu acredito que para mim fica claro, então para outras pessoas podem também ficar claro. O Evangelho, por exemplo, não é sobre como nós vamos ter prosperidade aqui nessa terra. Não envolve como você vai ter uma boa saúde, como você vai ter riquezas, como a sua empresa vai crescer, vai ser próxima, como o seu casamento vai ser feliz para sempre. Não envolve prosperidade em qualquer outro sentido, né? Material, físico e afins. O Evangelho também não é os frutos que nós temos na nossa vida quando nós cremos nele. Por exemplo, o Evangelho não é oração, o Evangelho não é vida com igreja, né? Não é praticar a palavra, que às vezes nós colocamos o Evangelho como praticar a palavra, né? E tudo mais. O Evangelho também não é a Bíblia. O Evangelho está na Bíblia, contém-se na Bíblia, mas não é a Bíblia, certo? Então, todos esses frutos que nós temos a partir do Evangelho não é o Evangelho, certo? Então, cabe-se muito bem a gente colocar aqui essas definições que normalmente nós temos, certo? Então, o que é o Evangelho biblicamente? A mensagem ou a palavra Evangelho, na verdade, já troquei aqui as palavras, mas Evangelho é uma mensagem nova e boa para os pecadores perdidos, certo? Mas o que é essa mensagem boa, né, para nós? É interessante a gente ver porque essa palavra também veio de um contexto de guerra, né? Um dos livros que eu gosto muito de utilizar como fonte é o livro do Piper, que está por aqui por trás, né, que se chama Deus é o Evangelho. E aí ele vai trazer o significado de Evangelho como no seguinte contexto de guerra, né? Quando alguém carregava a mensagem de um rei ou então de um acontecimento, anunciando essa boa nova para as pessoas comemorarem, se alegrarem e tudo mais. E aí ele coloca justamente essa metáfora, né? De que é alguém que carrega uma boa notícia de que a guerra cessou, de que a inimizade acabou, né? E agora nós vamos ter um período de paz, de tranquilidade, de relacionamento restaurado. E aí por que ele coloca essa metáfora desse jeito, né? Claro, ele vai colocar nas suas palavras, mas por que ele coloca dessa forma? Porque essencialmente essa é a boa notícia de que Deus em Jesus Cristo restaura o relacionamento que nós tínhamos antes da queda, que Deus nos dá paz com Ele. Nós somos reconciliados e que agora nós não temos nenhuma condenação em Jesus Cristo. Nós não temos nada em Jesus Cristo a dever. Nós não temos nenhuma conta específica para pagar a Jesus. Tudo foi cancelado, foi apagado, foi esquecido na pessoa de Jesus Cristo em sua cruz. E essa mensagem que eu acabei de falar é um resumo de tudo que nós separamos pelo menos em 4 pontos essenciais. Quando nós vamos pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, normalmente nós dividimos ela em 4 partes. A primeira é sobre Deus, a segunda é sobre nós, sobre o nosso pecado, a terceira sobre a obra de Jesus e quarta, a nossa resposta que nós precisamos dar ao Evangelho. Então, como assim 4 partes do Evangelho? Primeiro porque
sempre nós precisamos começar explicando o porquê é uma boa notícia, o porquê é uma boa notícia para nós, né? E aí eu acho muito legal que o Paul Washer, ele vai dar uma ilustração muito interessante. Ele vai dizer assim, quando nós oferecemos um pão a alguém que está faminto, né, por exemplo, aqui no sertão do Ceará e tudo, é muito interessante a forma como se reage, é como se fosse tudo para ela, é como se fosse uma grande coisa para ela, porque saciou sua fome, porque ela via a sua necessidade. Mas quando a gente oferece o mesmo pão, o sanduíche, no caso, como ele coloca, para uma pessoa que é abastada, né, que acha que tem tudo e tudo, ela olha com desprezo aquilo, né, e acaba não sendo grata por aquilo, entende? Então, para que a gente possa olhar para o Evangelho com tanto brilho nos olhos e um coração ardendo em fogo, nós precisamos da má notícia, do porquê nós precisamos de uma boa notícia, porque nós precisamos dessa mensagem. E é por isso que nós normalmente colocamos esses dois pontos primeiros: quem é Deus e quem somos nós. E aí o texto de Romanos nos passa muito desapercebido, apesar de nos ensinar bastante sobre isso. Por exemplo, Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A primeira coisa que nós entendemos é que o nosso problema não é o meu problema social, não é um problema com os outros, não é um problema que eu tenho em ser uma pessoa melhor, é um problema que eu tenho com Deus. O pecado me destituiu da comunhão com Deus, o pecado me afastou de Deus, o pecado cortou o meu relacionamento que eu tinha com Deus. Né? Tanto que em Isaías 59 diz que há uma separação entre nós e Deus por causa dos nossos pecados. E por que há essa separação? Por causa que é um Deus glorioso. Né? O John Piper, por exemplo, novamente citando, mas em outro livro, por exemplo, irmãos, nós não somos profissionais, se eu não me engano no primeiro capítulo é no segundo, ele vai falar que a santidade de Deus é a manifestação da sua glória. Ou seja, se nós estamos tratando de um Deus glorioso, nós estamos tratando de um Deus santo. E essa santidade é a sua perfeição, a sua transcendência, ou seja, que Deus está acima de nós. Que Deus não é como nós, que Deus é perfeito, que os seus olhos, como diz Abacuque 1:13, não pode suportar o mal. Ele não comunga, ou seja, ele não convive com o mal, ele não suporta a maldade, ele tem que punir a maldade. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, em Gênesis. Quando nós pecamos, o relacionamento acabou e a morte reinou em nós. Então, o relacionamento com Deus foi quebrado, porque Deus não suporta o pecado, nenhum pecado, só foi um pecado, obviamente com vários outros ali embutidos, de Adão e de Eva. E foram expulsos e entregues à morte corporal. E se não fosse a misericórdia divina, também é espiritual. Então nós temos um problema com Deus, um Deus santo, um Deus justo, que pune a maldade, que pune a impiedade. Irmão, mas por que acontecem essas coisas no mundo e nós não vemos Deus, por exemplo, agindo? Deus está agindo. Deus entrega os ímpios na sua maldade como já sinal de punição, certo? E também no dia final, no dia do seu julgamento, ele punirá também os ímpios pela sua maldade por não terem se arrependido e crido nessa boa nova. Então, tamanha a nossa desgraça, porque se nós continuarmos, ou se a gente continuasse, eu estou falando com um cristão mesmo, nas nossas próprias mãos, nós estaríamos perdidos, porque aí entra a segunda coisa, a terceira coisa, na verdade, sobre Deus, a sua ira. Ele manifesta a sua ira. Isso, por exemplo, está em Efésios 2:1-3, onde nos chama de filhos da ira. Né? Nós estávamos sobre a ira de Deus e a manifestação da sua indignação, como diz também tanto em Salmo 7 como em Salmo 9, sobre a sua ira sobre os pecadores, de não tolerar o pecado e punir, né? Como Salmo 7:11 vai colocar,
ele se indigna, ele se ira todos os dias contra o homem. Por quê? E aí vem o segundo pilar, porque nós somos pecadores. Nós transgredimos a lei de Deus, nós quebramos a sua lei, nós somos rebeldes. E isso está no texto que nós lemos, por exemplo, porque todos pecaram, certo? Todos pecaram, todos. E quando todos aqui, é todos realmente, todo mundo pecou, certo? Nós já nascemos em pecado, como diz em Gênesis 8:21, como diz em Salmo 51:5, como diz também em Salmo 58, se não me engano, versículo 3. Ou seja, demonstra ali que uma criança já nasce pecador, já nasce debaixo da ira de Deus, já nasce com sua natureza perversa. E essa realmente é a nossa natureza quando nós crescemos. Ninguém ensina, por exemplo, uma criança a brigar e entrar nos tabefes ali com outra criança. Ninguém precisou ensinar, certo? Ninguém precisou ensinar a maldade. Elas aprendem naturalmente por causa da sua inclinação. O Provérbios diz que a tolice ela está arraigada no coração da criança ou do jovem. Vai depender da tradução que você encontrar esse versículo, certo? Irmão, qual é o versículo? Coloque apenas o trecho no Google que ele vai lhe orientar onde é que está esse texto. Mas, para você ver, nós já nascemos assim. Nós já nascemos nós não somos transformados em maus por causa da sociedade. A sociedade, pelo contrário, ela é má por causa dos seres humanos, né? Tem uma música da banda Supercombo que diz que nós somos programados para isso, né? Para errar e tudo mais. Só que eu vou discordar que a gente não é programado, mas nós desde pequeno temos, né? Desde pequenos nós temos já a programação pelo pecado para errar, entende? Então essa é a nossa natureza, por isso que é ruim. Por quê? Porque o salário desse pecado diante de um Deus santo, justo e que se ira contra o pecado é a morte, é a condenação, é a perdição. Então nós precisamos contar isso para as pessoas, porque as pessoas se acham boas demais. No grupo ontem, por exemplo, eu conversando com um cara, eu mostrei um pouco sobre isso. Ele disse, o cara até que é uma boa pessoa e tudo. Então, cara, ela não é uma boa pessoa. Ela precisa enxergar que ela é uma má pessoa, que ela tem corrupção no seu coração, né? Jeremias 17:9 é muito claro quando diz que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa no mundo. E quando diz isso, o diabo está incluso, porque é uma das coisas da criação. Então nosso coração é mais enganoso do que o diabo, mais enganoso do que político, mais enganoso do que qualquer outra coisa, é perverso ainda. Então o J.I. Packer vai colocar que nós dormimos com o nosso pior inimigo, né? O nosso pior inimigo está dentro de nós todos os dias, que é o nosso coração. O nosso coração é isso. Por isso que o nosso coração não busca a Deus. Por isso que o nosso coração não produz justiça. E aí você pode ler, por exemplo, Romanos 3:10 em diante, que diz, como está escrito, né? Antes ele diz no versículo 9, todos estão debaixo do pecado. Não há um justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, e as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus pés, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, os seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Essa é a nossa descrição. Como alguém que é assim pode ser salvo? Só há desgraça, só há condenação. E aí é que vem a beleza do Evangelho, a boa notícia. Poxa, nós somos assim, mas existe uma esperança. Jesus. Vem a obra de Jesus. Aí entra o Redentor. E aí você começa a entender o porquê que é boa notícia.
o porquê que é tão maravilhosa essa notícia. Por que nós deveríamos comemorar com essa notícia? Por que nossos olhos deveriam brilhar mais? Os nossos corações precisariam ser aquecidos ao mero ouvir o som da palavra Evangelho. Por causa justamente de que Ele é a nossa única esperança. A única reação que nós deveríamos ter quando nós escutamos o Evangelho, que nós relembramos que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Ele morreu por mim, por amor a mim, por amor a você. Como diz em Gálatas 2:20. É a reação, por exemplo, que nós encontramos no capítulo 7 de Lucas, da mulher pecadora que se derramava em lágrimas, que se enxugou, que molhou os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos. E Jesus diz, ela faz isso porque amou muito, porque foi muito perdoada. Ela entendeu a grandeza do perdão. Por que que nós temos irmãos tão frios na igreja? Por que nós temos irmãos tão apáticos, que são pesados na igreja? Porque eles não entenderam isso. Porque isso não penetrou no seu coração. Eles não entenderam a sua grande dívida. Ela é imensa. O texto, se a gente continuar, de Romanos 3, diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância, ou onde está a vanglória? É excluída por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem obras da lei. E isso aqui é a boa notícia. Não dá tempo a gente ver cada palavra com sua profundidade e grandeza, mas dá tempo a gente entender que de forma de graça, gratuito, foi dado a gente a salvação. Que Jesus, como diz no versículo 24, nos comprou com o seu sangue da prisão que nós tínhamos no pecado. Que pelo seu sangue ele nos tornou justos, sem pecado, sem condenação, sem mancha diante do tribunal do Senhor. Que pelo seu sangue tudo aquilo que nós devíamos foi completamente pago na cruz. Que pelo seu sangue agora foi cancelada a dívida que eu tinha com ele. Que pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, Deus agora é o meu Pai. E agora eu sou o seu filho. Que eu posso descansar. Que não é pelos meus esforços, não é pelo que eu faço, não é pela minha competência, não é pelo que eu tenho, mas é unicamente por tudo que Jesus fez que eu sou salvo. E aí entra a quarta coisa: como nós somos, qual é a nossa resposta, para ser bem específica. A resposta, por exemplo, está em Marcos. Marcos 1, 14 a 15 diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Muitos irmãos, eles muitas vezes, na maioria das vezes, eles expõem todos os 3 pontos que nós vimos até aqui do evangelho, Eles expõem sobre Deus, eles expõem sobre nós, como nós somos pecadores, expõem também sobre a mensagem de Jesus, mas eles se esquecem de fazer esse chamado ao arrependimento, a crer. E nós devemos fazer esse chamado ao arrependimento. Todo evangelismo, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos completar a mensagem, chamando as pessoas a responderem para ela, certo? E a primeira coisa que as pessoas devem ser chamadas é o arrependimento.
né? Nós vemos, por exemplo, em outras passagens que Deus ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam, mudem a sua conduta, né? Mudem a sua forma. Uma outra hora nós vamos trabalhar um pouco melhor sobre o que é o arrependimento, né? Em uma série de vídeos, não sei. Mas o arrependimento envolve essencialmente mudar a rota, certo? É interessante porque enquanto pecado se diz sobre desviar do alvo, o arrependimento é como se fosse retorne para o alvo, dê a volta, mude o seu caminho, né? Mude, saia do caminho largo e entre no caminho estreito, certo? E segundo é o crer, né? E é interessante que esse crer, ele envolve muitas coisas, mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que é com uma confiança total em Jesus. Total em Jesus. É olhar para o que Jesus está dizendo na sua palavra, na verdade na sua mensagem, dizer: eu concordo com ela e eu confio a minha vida totalmente a ela. Isso é confiar. É confiar totalmente e somente na obra do nosso Senhor Jesus. Por isso que Paulo vai encerrar aquela passagem que nós lemos em Romanos 3, dizendo, né, é pela lei da fé, ou seja, é simplesmente por ouvirmos o Evangelho e confiarmos nesse Evangelho, de coração, de mente e de vida. É nos entregarmos totalmente a Jesus Cristo. E por fim, isso é o Evangelho. Essa é a boa notícia que nós precisamos anunciar às pessoas, que nós precisamos compartilhar com elas, que nós precisamos anunciar. O mundo carece disso. O mundo tem muitos falsos evangelhos. As ideologias são falsos evangelhos. As filosofias são falsos evangelhos, ou muitas vezes, mesmo que seja uma filosofia cristã, não é o evangelho. É um fruto do pensamento do evangelho. Mas nós precisamos nos agarrar a essa mensagem acima de todas as coisas. E acredite, é apenas uma introdução ao Evangelho. Mais na frente também no canal nós vamos fazer uma série sobre o Evangelho, para que a gente possa se aprofundar mais sobre ele. E quanto mais nós nos aprofundamos, duas coisas nós temos em mente. Uma, que nós sabemos muito pouco sobre isso. E duas, que nós precisamos estudar muito mais sobre o Evangelho, que ele não tem fim, certo? Porque o Evangelho se trata essencialmente da pessoa do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, certo? Então, se esse vídeo edificou você, se esse vídeo instruiu você, direcionou você, compartilhe esse vídeo, né? Deixe o seu joinha aqui no canal. Aqui na descrição você vai ver alguns links de curso, de material gratuito, né, do nosso grupo também no WhatsApp. Então, se você se sentir confortável, quiser, né, tá ali mais próximo, conversando e tal, sinta-se convidado ou convidada para entrar no nosso grupo. Então, é isso. Deus abençoe você e até a próxima. Valeu!